Bom dia! Tudo bem com vocês? Deu para descansar bem? Então, a gente precisa continuar nosso conteúdo. Na última aula, nós falamos de produto vetorial, né? Nós definimos como é que é feito um produto vetorial, que é uma operação que vai dar origem a um outro vetor, tá? Então, lembro de nós termos feito... e o produto vetorial está definido só para o R3, tá? Você não vai para outro espaço, é só em R3. Então, lembro de nós termos feito o seguinte, pegar vetores A e B em R3, e quando eu faço assim, vetor em R3, é porque eu estou enxergando R3 como um espaço vetorial, e não como um espaço de pontos, tá? Estou enxergando como um espaço de vetores, tá bom? Então, esses dois vetores, a gente consegue definir uma operação entre eles, que nós simbolizamos com esse xzinho aqui, tá? Essa aqui a gente definiu como sendo um produto vetorial, que vai dar origem a um outro vetor, tá? Vai dar origem a um certo vetor, que eu vou chamar aqui de delta, tá? E nós provamos que esse delta, ele é perpendicular a A e perpendicular a B. A gente provou isso, tá bom? Então, se você tem os vetores assim, aqui um certo vetor A, aqui um certo vetor B, então esse vetor delta, ele é perpendicular aos dois, tá? Ele forma 90 graus aqui e forma 90 graus aqui, tá bom? Isso nós verificamos. Então quer dizer que, para quem já estudou álgebra linear, sabe que A e B, se eles não são múltiplos um do outro, então a gente chama que eles são linearmente independentes. Então eles conseguem gerar um plano todo, tá? Então você consegue aqui dar origem a um certo plano aqui, tá? Esse plano aqui, ele é gerado por esses dois vetores, A e B, e esse vetor aqui, que é o produto vetorial deles, que eu estou chamando de delta, esse vetor ele é ortogonal a esse plano, tá? Então, se você tem, por exemplo, um ponto, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, esses três pontos são suficientes para você determinar esse plano, porque aí você determina esse vetor, aí você faz o produto vetorial entre eles, você acha esse vetor. E para você achar um plano, você só precisa de um ponto e um vetor ortogonal, tá? Então nós estudamos essas coisas. Faltou a gente definir o que é um produto misto. Nós fizemos algumas contas. A conta que nós fizemos foi essa aqui. A gente pegou que o produto vetorial de A com B, se você fizer isso, produto escalar com A, a gente mostrou que isso aqui dá zero, tá? Se você fizer também o produto escalar com B, mostra também que isso dá zero. Isso significa que eles são ortogonais, tá? Isso nós fizemos. Mas olha, observa que fazer isso está envolvendo duas operações aí, tá? Uma operação que nós chamamos de produto vetorial e uma outra operação que a gente chamou de produto escalar, tá? E isso nós chamamos de produto misto. Tá bom? Então, isso que faltou na aula passada, tá? Na última aula. Isso é para esclarecer vocês. Nós tivemos aula em uma segunda-feira, não foi? Quando foi na quarta, que eu acho que era dia 5, acho que foi isso. E eu cheguei a mencionar para vocês na segunda que existia a possibilidade de repente não ter aula na quarta, mas nós não tínhamos essa certeza. E acabou que não tivemos a aula na quarta, tá? Então, e tinha uma prova programada, não tinha? Para sexta? Estava programada para sexta ou não? Não, né? Tinha só a aula programada para quarta. Tá. Então, nós tivemos aula segunda, não tivemos aula quarta, então a aula de hoje seria a aula daquela quarta, tá? E vamos ter aula quarta-feira que vem. Então, nós teremos aula basicamente 3 dias, e quando for sexta-feira é a nossa prova, tá? Então, o conteúdo da prova de sexta, para vocês entenderem, o conteúdo da prova de sexta é o conteúdo daquela aula de segunda, que nós trabalhamos com produto vetorial, tá? Conteúdo da aula de hoje, onde nós vamos trabalhar com as funções vetoriais, tá? E conteúdo da aula de quarta, que nós vamos trabalhar com limite e derivada de funções vetoriais, tá? Limite, observa que a gente vai fazer duas coisas na quarta, limite e derivada. Aí tu pode estar imaginando, peraí, quando nós estudamos cálculo 1,
Nós vimos limites e ficamos um tempão estudando limites. Depois a gente viu derivada e ficamos um tempão estudando derivada. Né? E aqui em funções vetoriais a gente não precisa disso. Porque você já sabe o que é limite, você já sabe o que é derivada. Então uma aula é suficiente para você entender como se faz o limite e como se faz a derivada de funções vetoriais. É muito simples. É muito simples mesmo, tá? É diferente do que a gente vai ver um pouco mais na frente, quando a gente for trabalhar com funções de várias variáveis, tá? O que a gente vai apresentar hoje para vocês são as funções vetoriais. Ela sai de uma variável e pode levar em um monte de variáveis, tá? Essas são as funções vetoriais, tá? Então vamos lá. Então, como serão equivalente a 3 aulas, né? Para a prova, então eu resolvi colocar a prova de vocês com 3 questões, né? Uma questão para cada aula, né? Então, a primeira questão, ela envolve produtos vetoriais, tá? Coisa que você precisa saber. Você precisa saber fazer um produto vetorial, você precisa compreender quando é que vetores são ortogonais, e você precisa saber como é que você normaliza um vetor. Tá? Normalizar um vetor é conseguir um vetor que tenha a mesma direção, o mesmo sentido e o tamanho dele seja 1. Tamanho unitário. Tá? Então, isso basicamente é o que você precisa na primeira questão. Tá bom? Na segunda questão, eu vou querer que você explique um pouco sobre funções vetoriais. Tá? E é o seguinte, você me dizer qual é o domínio de funções vetoriais. E olhar para a função vetorial e dizer o gráfico dela é assim. Se você tiver essa habilidade, você fecha a questão. Tá? E você vai ter. É tranquilo mesmo. A outra questão, o que é que eu faço? Limite e derivada. Né? Eu vou te cobrar limites e derivadas de funções vetoriais. Tá? Mas fica tranquilo, estuda bastante, dá uma revisada na aula passada. Estuda bem a de hoje e estuda bem a de quarta, tá? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte: sejam A, B e C vetores em R3. Tá bom? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero tentar entender o que acontece se eu fizesse A escalar com B vetorial com C. Tá? Eu quero tentar compreender isso. Quero saber o que acontece aqui. Tá? Então vamos colocar aqui quem são esses vetores. O vetor A, eu vou chamar ele de A1, A2 e A3. O vetor B, vou chamar de B1, B2, tira essa seta. B2, B3. E o vetor C, C1, C2, C3. Claro que esses A's, esses B's, esses C's são números reais. Tá? Vamos lembrar como é que se faz o produto vetorial de B com C. Então, o produto vetorial de B com C, ele é o seguinte. Ele dá origem a um vetor. Tá? E é aquele suposto determinante lá. Tá? Então ele é o seguinte, você esquece a primeira coordenada daqui e a primeira coordenada daqui. Tá? Então ele é B2, C3, menos B3, C2. Aí a segunda entrada você esquece, então a segunda entrada daqui. Então ele é B1, B1, C3, aí então eu vou inverter, vai ficar B3, C1, menos B1, C3, porque essa entrada ela troca de sinal. E a última esquece a terceira entrada, então vai ser B1, C2, menos B2, C1. Tá bom? Esse é o produto vetorial de B com C. Tá? Agora, eu quero fazer escalar com A, tá? Então, A escalar com esse produto vetorial. Quero fazer isso. O que é que isso dá? Como é que se faz o produto escalar? O produto escalar sempre vai ser a primeira entrada do primeiro vetor vezes a primeira entrada do segundo vetor.
Segunda entrada vezes a segunda entrada. Terceira entrada vezes a terceira entrada. Lembrando que o produto escalar ele te dá origem a um número real. Tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar A1, que multiplica isso aqui. Então vai ficar A1, B2, C3, menos A1, B3, C2, tá? Mas agora é o A2 que vai multiplicar isso. A2, B3, C1, menos A2, B1, C3, mais agora o A3 vai multiplicar isso aqui. A3, B1, C2, menos A3, B2, C1. Tá? Então, esse é o produto escalar deles. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uns caras em evidências aqui. Eu vou pegar onde tem C1. Olha, aqui tem C1. Aqui também tem C1. Tá bom? Vou colocar o C1 em evidência. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. A2, B3, menos A3, B2. Isso está sendo multiplicado pelo C1. Tá bom? Agora eu vou procurar o C2. O C2 está bem aqui, ó. Está aqui o C2 e está aqui o C2. Ó. Vou colocar o C2 em evidência. Vai ficar mais A3, B1, menos A1, B3. Isso está sendo multiplicado pelo C2. Tá? Agora eu vou colocar o C3 em evidência. Tá bom? Colocando o C3 em evidência, vai ficar A1, B2, menos A2, B1, isso multiplicado pelo C3. Tá? Olha, esses caras aqui, que estão dentro do parêntese, quem você acha que é? É o produto vetorial, são as entradas do produto vetorial de A com B. Tá? E esses caras aqui são as entradas do vetor C. Certo? Então você pode enxergar isso como sendo o seguinte, como sendo o vetor A vetorial com B, escalar com o vetor C. Tudo bem? Tá? Então, olha a propriedade que surgiu aqui. Que se tu tiveres o produto escalar com o produto vetorial, você pode fazer o produto vetorial dos dois e depois escalar com o outro. Tá? Dá o mesmo resultado. Tudo bem? Tá? Então, é esse o negocinho aí. Tá? Agora, vamos tentar ver mais coisas. Mais coisas disso aqui. Observa isso aqui. Só esse cara. Observa só os positivos, tá? A1, B2, C3. Vamos tentar distribuir eles em uma certa matriz. Tá bom? Se eu estou colocando aqui vetor A, depois vetor B, depois vetor C, então é natural eu pensar numa seguinte matriz. A primeira linha, as coordenadas do vetor A. A segunda linha, as coordenadas do vetor B. E a terceira linha, as coordenadas do vetor C. Tá? A1, B2, C3, você concorda que é exatamente a diagonal dessa matriz? Sim ou não? Então, dá para a gente já começar a imaginar que tem alguma coisa aí. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Olha, isso aqui é exatamente esse cara. Tá? Esse outro aqui, olha, é isso aqui, ó. Esse outro positivo aqui é A3, B1, C2.
Então, a ideia do que é um determinante de uma matriz de ordem 3 é exatamente isso aqui. É exatamente isso. Tá? Então, o produto misto, ele é dado por esse determinante. Se você pegar A escalar com B vetorial com C, dá exatamente esse determinante. Tá bom? Então, ao invés de você tentar memorizar toda essa continha, tudo isso, você pode pensar assim, bem, se eu tiver de fazer esse produto misto, então eu já sei. Se eu quiser fazer esse produto misto, basta colocar. O primeiro vai ser a primeira linha, o segundo vai ser a segunda linha, e o terceiro vai ser a terceira linha. E calcula esse determinante. Esse determinante vai me dar um produto misto. Ficou claro? Tá? Agora, geometricamente, o que isso significa? Vamos pensar. Olha, se por acaso, vamos começar aqui, vamos pegar aqui. Se por acaso B e C forem múltiplos um do outro, o produto vetorial deles dá o quê? Dá zero. Por que dá zero? Propriedade de determinante. Sempre que uma linha é múltipla da outra, o determinante dá zero. Tá bom? Então, se esses caras aqui forem múltiplos um do outro, esse produto vetorial dá zero. E o produto escalar com um vetor nulo vai dar zero. Tudo bem? Então, se for múltiplo um do outro, vai dar zero. Agora, suponha então que não são múltiplos. Se eles não são múltiplos, eles são vetores dessa forma, que vai gerar um certo plano aqui. Tá? Aí você tem um terceiro vetor. Você tem aqui um terceiro vetor. Você quer esse terceiro vetor aqui, você quer fazer um produto escalar com o que sobrar do produto vetorial desses dois. Certo? Aí você pode pensar, tá, mas o que será que vai dar como resultado? Vamos tentar pensar nisso. Olha, vamos pegar aqui o vetor B. Vamos pegar aqui o vetor C. Tá? E nós sabemos que esse vetor bem aqui, que é o vetor que é produto vetorial dos dois, B vetorial com C, nós sabemos que esse cara aqui ele forma um ângulo de 90 graus com os dois. Certo? A gente sabe disso. Tá? Só que quando eu peguei os três vetores A, B e C, eu não coloquei condições sobre eles. Eu só te dei os três vetores. Está aqui, três vetores de R3. Ok? Se eu só te dei esses três vetores, o vetor A ele pode estar em qualquer canto. Inclusive, ele pode estar, por exemplo, no plano gerado por BC. Ele pode estar no mesmo plano. Tudo bem? Se ele estiver no mesmo plano, aí suponha que A é gerado por B e C. O que significa isso? Significa o seguinte, significa que A é igual a um certo alfa, vou colocar lambda, lambda 1 B mais lambda 2 C. Onde esses lambdas são números reais. Tá? Então, o A pode ser escrito como combinação linear de B e C. É isso que eu quero dizer. Se isso aqui acontece, se o A está nesse plano gerado por B e C, então, a conclusão que eu vou ter é que esse A ele vai ser ortogonal ao produto vetorial de B com C. Tudo bem? Porque se ele está no mesmo plano, quando eu faço produto vetorial, ele não dá um vetor que é perpendicular ao plano gerado? Então, esse A vai ser perpendicular a esse cara. Se for perpendicular a esse cara, então, quando eu quiser fazer o produto escalar, esse produto escalar vai dar zero. Porque são ortogonais. Tudo bem até aqui? Tá? Daria isso. Agora,
Então já temos um caso, tá? Suponha agora que não é esse caso. Suponha que A não pertence ao espaço gerado por B e C. Ele não está nesse plano, tá? Aí depende muito de livro para livro, como é que faz a anotação. Eu vou chamar assim de BC. Eu vou chamar isso aqui como sendo o espaço gerado por B e C. Vou chamar assim, tá? Isso vai depender muito de cada livro, vai colocar uma anotação, tá? Então, vou chamar isso aqui. Então, se esse cara não está nesse espaço gerado, então ele não pertence ao plano. Não é possível ter um representante dele nesse plano, tá? Então, você pega o B, você pega aqui o C, aí deixa eu tentar desenhar de uma forma que eu não vá me complicar. Espera aí. Vou pegar aqui o B, vou pegar aqui o C. Então, se ele não faz parte do plano, nós podemos pegar um vetor representante desse bem aqui em cima, não podemos? A gente pode fazer isso, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu posso pegar um representante desse bem aqui assim. E consigo formar aqui um paralelogramo, tá? E nós sabemos calcular a área desse paralelogramo, não sabemos? Como é que a gente faz? É o quê? É a norma do produto vetorial. Tá? Se eu fizer a norma do produto vetorial, se eu pegar o B vetorial com C e tiro a norma disso, isso aqui dá a área do paralelogramo. Tá bom? A gente sabe fazer isso já. Então, o vetor A, ele está fora disso. Se ele está fora disso, vamos supor... Vou colocar ele assim aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar ele assim, meio inclinado aqui. Esse aqui é o vetor A. Tá bom? Ele está meio inclinado. E o vetor, que é o produto vetorial, está bem aqui assim. Esse cara forma 90 graus aqui. Esse cara aqui é o produto vetorial e esse aqui é o vetor A. Tudo bem? Estou fazendo isso. Vê se você concorda comigo. Eu posso pegar um representante do A e colocar bem aqui? Posso colocar um representante aqui, um representante aqui? Tudo bem? Posso pegar um representante desse e colocar aqui? Então quer dizer que eu consigo fazer uma coisa assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês verem. Dá para conseguir enxergar aí? A gente consegue formar aqui um paralelepípedo, tá? Onde as arestas que estão gerando, esse é o vetor C, esse aqui é o vetor B e esse aqui é o vetor A, tá? Só que esse paralelepípedo, ele não é aquele paralelepípedo que você enxerga pelas ruas ou construções que os ângulos sempre são de 90 graus. Não é aquele paralelepípedo reto. Ele pode ser um pouco inclinado. Tá? Até porque o vetor B e o vetor C, eu não te disse que eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Pode ser qualquer outro ângulo. Tudo bem? Então, ele é uma coisa meio inclinada aí. Tá? Aí tu pode estar pensando assim, bem, esse paralelepípedo aí, quando você olhou para o paralelogramo, que é a base, a gente calculou a área dele, não calculou? Como foi a área? Foi a norma do produto vetorial. Será que você não tem uma forma da gente descobrir o volume desse objeto? Essa é a pergunta que se faz. Como é que você calcula o volume de um paralelepípedo? Daqueles que você estava acostumado lá no ensino médio. Como era que fazia? Área da base vezes a altura, certo? E como é que você calcula a área de um paralelogramo lá no ensino básico? É o quê? Base vezes a altura. Porque para o paralelogramo, quando você tem lá, você tem um negócio assim. Aí você pega esse tamanho e multiplica.
Aí você diz assim, mas espera aí, tu está usando o retângulo, porque é retângulo que usa base e altura. Mas é porque existe um princípio que você pode cortar isso aqui, você pode pegar esse triângulo, transportar ele para cá, e você completa aqui um retângulo. Tudo bem? Então, esse paralelogramo, ele é equivalente a esse retângulo. Por isso que você pode fazer base vezes a altura. Tudo bem? Esse mesmo corte, você pode imaginar que você faz esse mesmo corte também em R3. Tá? Você faz os cortes adaptados aqui, de forma que tu consiga transformar isso aqui num cara que forme ângulos sempre de 90 graus. Com a mesma ideia que você faz ali no plano. Tá? Então, para você achar o volume de um paralelepípedo, você só precisa mesmo da área da base e da altura dele. Tudo bem? Tá? Agora vamos pensar. Então, para eu achar a altura desse cara aqui, deixa eu colocar esse cara mais aqui assim, para parecer mesmo que a altura. Esse produto vetorial, ele não necessariamente é a altura. Tá? Mas ele está na mesma direção da altura. Tá bom? Agora, ó, a altura está bem aqui assim. Vamos chamar esse cara aqui de H. Então, para eu achar o volume desse objeto, eu só preciso achar esse H. Certo? Existe um ângulo aqui, ó, entre esse vetor A e o vetor que é o produto vetorial. Tem esse ângulo. Tá bom? Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Tá? Para eu achar quem é esse H, o que você acha que eu tenho que fazer? Olha? Um triângulo? Qual triângulo? Esse bem aqui, né? Se você olhar para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui forma um ângulo de 90 graus, tá? Aqui tem um ângulo θ, você quer saber quem é esse H. Esse H é o que para esse ângulo? É o cateto adjacente. Então, qual é a relação que tu vais usar? Cosseno. Então, tu vais pegar cosseno de quem? De θ. Isso é igual a cateto adjacente, que é H, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o vetor A. É o módulo de A. Lembra que isso aqui é um número, isso aqui é um número, então eu não posso colocar um vetor aqui, que não vai fazer sentido. Certo? Então aqui eu coloco o tamanho do vetor A. Tá? Então é o módulo de A. Tudo bem? Agora, o módulo de A está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, esse H vai ser igual a módulo de A vezes o cosseno do θ. Só que, olha, esse θ é o ângulo entre A e esse vetor, que é o vetor que é produto vetorial de B com C. Agora, vamos pensar. Pensa comigo. Um plano em R3, ele divide o espaço. Sempre que eu falar a palavra espaço, eu estou falando do R3, tá? Então, ele divide o espaço em dois semi-espaços. Aquele espaço que está na parte superior do plano e na parte que está inferior ao plano. Tudo bem? Tá? Quem me garante que o produto vetorial de B com C e o vetor A, quem me garante que eles estão no mesmo semi-espaço? Eles poderiam não estar, concorda? O vetor A poderia estar lá para cima e o produto vetorial poderia estar lá para baixo. Ou vice-versa. O A poderia estar para baixo e o produto vetorial para cima. Deu para entender? Então, imagina que o A fosse o cara que está aqui para baixo. Se ele é um cara que está aqui para baixo, então esse ângulo, ele pode chegar até quanto? Até 180. Certo? De 0 até π. Tudo bem? Mas de 0 a π, o que acontece com o cosseno? Vamos, de 0 a π. O cosseno fica variando, não fica? Muda de sinal? Muda. O cosseno vai mudar de sinal. Porque de 0 até π sobre 2, ele é positivo. Depois ele vai ficar
negativo. Mas o que eu quero aqui é um tamanho. Beleza? Esse tamanho não pode ser negativo. Então eu preciso tomar aqui o módulo do cosseno. Ficou claro? Tá? Muito bem. Então, esse H, como esse ângulo pode variar, né? Esse H ele vai ser a norma do vetor A vezes o módulo do cosseno de θ. Tá bom? Então pronto. Então esse paralelepípedo que eu construí aí, eu já tenho agora a base dele. A base dele tem uma certa área. A área dessa base eu sei que é a norma do produto vetorial de B com C. Certo? Essa é a base dele. Tudo bem? Agora, a altura dele. A altura dele, eu sei que é o quê? É a norma de A vezes o módulo do cosseno de θ. Tá? Então, a altura é módulo de A vezes o cosseno de θ em módulo. Tá bom? Portanto, o volume do paralelepípedo será esse produto. Tá? Então, esse volume vai ser igual a norma do produto vetorial de B com C vezes a norma de A vezes o módulo do cosseno de θ. Tudo bem? Tá? Beleza. Mas me diz uma coisa. Isso aqui está lembrando alguma coisa para vocês? Isso aqui não é um vetor? Isso aqui não é um vetor? Esse carinha não é o ângulo entre esses dois vetores? Então, se não tivesse esse módulo aqui, isso aqui seria o quê? O produto interno ou o produto escalar, como vocês queiram falar, o produto escalar entre esse cara e esse. Tudo bem? Tá? Como o produto escalar de A com B é a mesma coisa que o produto escalar de B com A, é comutativo, né? Não importa a ordem. Então, o volume aqui nada mais é que o produto escalar de A com B vetorial C. Só que eu preciso tirar o sinal, a possibilidade de sinal negativo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou tirar um módulo disso. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, o volume ele é dado por quem? Pelo produto misto. Então, o produto misto, o resultado do produto misto é o volume de um paralelepípedo. Ficou claro? Tá? Então, se por acaso perguntarem para você, como é que eu garanto que 3 vetores podem ser coplanares? O que você tem que fazer? Verificar se o produto misto é 0. Se o produto misto for 0, então esses vetores eles têm representantes em um mesmo plano. Então são coplanares. Ficou claro? Tudo bem aqui? Tá? Então pronto, então essa aqui é a representação geométrica. Tá? Então aqui, de fato, termina a parte de geometria analítica. Tá? Então, a geometria analítica termina aí. Ok. Então vamos lá. Agora, calcule o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores. Tá aí os vetores. Se tem um problema desse para ti, olha, eu estou dizendo que tem um paralelepípedo. Se tem um paralelepípedo, então esses 3 vetores não podem ser coplanares. Ok? Tudo bem? Então o que é que você tem que fazer? Pega os 3 vetores, coloca no determinante, calcula o determinante e depois tu tira o módulo disso. E acabou. Ficou claro? Ah, mas quem eu vou colocar primeiro? Vetor A, vetor B, vetor C? Não importa, é só você colocar o módulo no final. O resultado vai dar o mesmo. Tá? Próximo problema. Projeta lá.
Pode projetar os slides? Tá. Calcule o volume do paralelepípedo determinado por esses vetores aí. O que é o vetor A? I mais J. O que é isso? Me dá as coordenadas desse vetor. Se eu te digo que o vetor é I mais J, quem são as coordenadas dele? A primeira entrada é 1, a segunda entrada é 1 e a terceira entrada é 0. Pronto, você já sabe quem é o vetor A. Quem é o vetor B? 0, 1, 1. Quem é o vetor C? 1, 1, 1. Pronto, todas as entradas aí ou é 1 ou é 0. Aí é facinho calcular o determinante. Só você colocar no determinante e fazer o cálculo. Tudo bem? Tá? A gente não vai fazer isso, só continhas, mas tem essas continhas na sua prova. Vamos agora para o nosso curso de cálculo 2, iniciando agora. Agora o negócio fica divertido. Então, o que é que nós queremos fazer agora? Pode tirar a projeção, por favor. O que é que nós queremos fazer agora? Nós queremos fazer o seguinte. Nós vamos estar... o nosso local de partida vai ser o conjunto dos números reais. Tá? Ou eu vou pegar todo o R, ou eu vou pegar subintervalos do R. Tá bom? Então, eu quero sair desse espaço e vou para um espaço que eu vou chamar de Rn. Tá? Então, eu vou sair de uma variável e a minha imagem vai estar num lugar que pode ter 2 variáveis, 3 variáveis, 5, 10, 15, não importa. Tá bom? Então, sempre eu vou sair de uma variável só. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de alfa. Tá? O que é que esse alfa vai fazer? Ele vai pegar um número real t e vai levar em um alfa de t. Tá? E quem é esse alfa de t? Esse alfa de t vai ser um vetor. Eu vou enxergar Rn como um espaço vetorial. Tá? Vai ser um vetor onde as coordenadas desse vetor vai ser x1 de t, x2 de t, e vai embora até xn de t. Tá bom? Essa vai ser a minha função. Tá? Ela pega um número real e leva em um vetor. Tá? Eu só preciso te dizer quais são as expressões dessas funções. Essas funções aqui, as funções xis, são chamadas de funções coordenadas. E elas, você tem total domínio sobre elas. Tá? Você sabe absolutamente tudo delas. Sabe por quê? Porque você já estudou cálculo 1. Se você já estudou cálculo 1, você sabe fazer tudo com elas. Você sabe calcular limite delas, você sabe determinar o domínio delas, você sabe calcular a imagem dela, você sabe calcular a derivada dela e você sabe integrar ela. Então você sabe fazer todas essas contas. Beleza? Então as coisas já estão muito bem encaminhadas quando se trata de funções vetoriais. Tá? Porque essas funções xis, no fundo, elas são o quê? Elas pegam um número real e levam em um número real. Então ela é uma função de uma variável real, que é o que você estudou no cálculo 1. Você ficou um semestre todo estudando isso. Tá? Então vamos para os exemplos. Pode projetar lá. Tá aí, primeiro exemplo. Olha lá, exemplo 1, uma função vetorial que ela faz o seguinte. Na primeira entrada é seno, na segunda entrada é a função exponencial e na terceira entrada a função modular. Beleza? Nosso primeiro exemplo está aqui. Tá? Te pergunto, quem é o domínio dessa função? Você tem que saber se esse t, se ele faz sentido para cá, se ele faz sentido aqui e aqui. Então, o seu objetivo de agora em diante é estudar o domínio de uma por uma das funções.
tá? Ao mesmo tempo. O que é que tu tens que fazer? Se tu queres saber quem é o domínio, vou olhar para cá, tá? Se tu queres saber quem é o domínio da alfa, tu tem que saber primeiro, tem que se perguntar, quem é o domínio da x1? Dessa aqui. Quem é o domínio da x2? Quem é o domínio de todas elas? Da xn. Depois que tu fizeres o domínio de todas elas, tu vais fazer o quê? Vai fazer a interseção desses conjuntos. Depois que tu fizeres toda a interseção, esse vai ser o domínio da sua função vetorial. Ficou claro? Então você olha para todas as funções, estabelece o domínio de uma por uma delas, e daí você diz quem é o domínio da sua função vetorial. Tá? Então, de cabeça. E é de cabeça mesmo. Vamos lá. Se eu só te dou a função vetorial e não te digo qual é o domínio, a tua resposta tem que ser o maior domínio possível. Tá? Então vamos lá. Quem é o domínio do seno? Todos os reais. Quem é o domínio da exponencial? Todos os reais. Quem é o domínio da função modular? Todos os reais. Então quem é o domínio dessa função vetorial? Todos os reais. Ficou claro? Por isso que eu estou te dizendo que você vai matar rápido isso aqui, né? Vai ser rápido demais. E assim, até agora, você já teria 4 pontos na sua prova. Porque você já sabe tudo de produto vetorial, que dá 3 pontos. Se você sabe o domínio, dá 1 ponto na prova. Então já tem 4, né? Então, tá tranquilo. Projeta lá. Deixa eu ver se tem mais exemplos aqui. Tá, pode colocar. Pode projetar lá, por favor? Tá. Vamos pegar aí. Olha, eu só quero que você me diga o domínio. Tá? Vou pegar... vou escrever. Alfa de t. Em alguma hora eu vou colocar alfa com a seta em cima. Em algumas horas eu não vou escrever essa seta. É a mesma coisa para os vetores. Em algumas horas eu vou colocar a seta, mas tem hora que eu não vou ligar mais para isso. Vai ficar claro que é um vetor. Tá? Cosseno de t, raiz de t, t elevado a menos 1. Vamos pegar outra. A função beta. A função beta, ela é t ao cubo, logaritmo natural 3 menos t e raiz de t. E a função gama é logaritmo natural de t mais 1, 1 sobre a raiz de 9 menos t quadrado, 2 elevado a t. Tá, muito bem. Vamos olhar para essas 3 funções. Olha para cá. Quero saber quem é o domínio dessa. Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai fazer organizadinho, né? Domínio da x1. Domínio do x1. Quem é? Quem é o domínio desse? Todos os reais. Domínio do x2. Tu está chamando essa de x2. No caso, quando tu estás em R3, tu pode dizer x, y, z. Quando você estiver em R2, tu pode chamar x, y. Mas depois que tu vai para R4 em diante, chama x1, x2, x3, x4 até o x necessário. Tá bom? Domínio do x2, quem é? Quem? Os reais não negativos. Então esse cara aqui é de zero fechado até mais infinito aberto. Tá? Domínio do x3. Só tira o zero, né? Só tira o zero. Então aqui é R menos o zero. Agora, se tu queres saber quem é o domínio da alfa é domínio de x1, interseção com domínio do x2, interseção com domínio da x3. Vamos ver, quem é isso? Aberto em zero até mais infinito. Tudo bem? Esse é o domínio. Acabou.
Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos para essa outra aqui. A beta. Quem é o domínio de t ao cubo? Os reais. Quem é o domínio desse cara? Oi? De 3 até? De menos infinito até 3. Mas eu posso usar o 3? Não. Então, de menos infinito aberto até 3 aberto. Tá bom? Aí, se você está em dúvida em como fazer, é só você fazer o seguinte. Esse cara não pode ser negativo. Não é isso? Tá bom? Então, você faz... Deixa eu colocar aqui. 3 menos t. Isso aqui tem que ser maior que 0. Certo? Aí você passa o t para lá. Vai ficar 3. Então, o t tem que ser menor do que 3. Tá bom? Aí, quando é que o t é menor que 3? Isso aqui é de menos infinito até 3 aberto. Tá? Então, esse é o domínio dessa parte. Esse aqui eu já sei que é todo R. E esse aqui? Só não pode os negativos, certo? Só os negativos que não pode. Então, esse cara aí, vou colocar aqui, domínio de x3 é de 0 até mais infinito. Então, preciso me preocupar com essa? Preciso? Não, nem ligo. Sempre que o domínio for os reais, eu já deixo ele de lado que não vai me atrapalhar. Eu vou para as restrições mesmo. Então, as restrições são esses dois aqui, ó. Tá? Então, a interseção entre as duas é o quê? Fechada em 0 e aberta em 3. Então, o domínio da beta é fechado em 0 e aberta em 3. Tá bom? Então, esse que é o domínio. Ficou claro? Tá? Muito bem. Agora, vamos para esse aqui. Esse lá é... Como é que a gente faz? Da gama. Vou colocar aqui. x1 de t, ele é logaritmo natural de t mais 1. Como é que a gente faz o domínio desse? Como é que tem que fazer? O t mais 1 tem que ser maior que 0. Então, t mais 1 tem que ser maior que 0. Isso implica que t tem que ser maior que menos 1. Tá bom? Vamos para o x2 de t. Quem é x2 de t? x2 de t é 1 sobre a raiz de 9 menos t quadrado. Quem é o domínio desse? Esse cara aqui não pode dar 0, certo? Porque está no denominador. E ele não pode ser negativo também, tá? Só que se você esquece a raiz, você lembra que isso aqui é uma função quadrática, né? De concavidade para baixo, com as raízes 3 e menos 3. Então, no 3 e no menos 3, dá 0. Tá? Como ela é concavidade para baixo, então, entre o menos 3 e o 3, ela está por cima do eixo x. Tá? Então, eu já sei que entre menos 3 e 3, ela dá positiva. Tá? Então, o domínio de x2 é... O menos 3 não pode, né? Então, é menos 3 aberto até 3 aberto. Tá bom? Agora, o último. Precisa me preocupar? O 2 elevado a t? Precisa me preocupar? Não, né? São todos reais, tá? Então, vamos fazer a interseção agora entre esse cara e esse cara. Então, o domínio da gama, só atenção para você não escrever aqui, que o domínio da gama, ela é só isso aqui. x1 interseção com x2, tá? A menos que você escreva, esse domínio é equivalente a fazer só isso. Tudo bem, agora se você só escrever assim, tecnicamente está errado.
porque você precisa colocar a interseção do terceiro. Tá bom? Da terceira função. Por mais que a terceira função não vai influenciar no resultado. Vamos lá. Olha, isso aqui é maior que menos 1, então é de menos 1 até mais infinito. Então quer dizer que quando eu olho para esse aqui, menos 3, 3. Aberto, aberto. E esse aqui é de menos 1 para lá. Então, menos 1 está bem aqui. Então, só serve daqui para lá. Ele vai até mais infinito, só que não pode passar aqui do 3. Então, é de menos 1 até 3. Então, a resposta é de menos 1 aberto até 3 aberto. Tá bom? Então, esse que é o domínio. Ficou claro? Tá claro? Tá? Bem, se você fez isso, você já tem 4 pontos ainda. Estamos no domínio, tá? Muito bem. Vamos para mais coisas. Vamos tentar agora. Eu ainda não me acostumei com o horário. Até que horas? 12h50. Tá. Ok. Ok, obrigado. Muito bem. Então, vamos agora para uma coisa que vai parecer estranha para vocês. É o seguinte. Tudo que nós estamos fazendo aqui, não sei se vocês perceberam, mas olha, eu estou saindo de T e estou chegando numa coisa que tem um monte de entradas. Então, eu estou saindo de um espaço unidimensional e chegando em um espaço n-dimensional. Tá? É isso que eu estou fazendo. Nesses exemplos aqui, nesse aqui, eu estou saindo da reta e indo para o R3. Tá? Mesma história aqui, aqui e aqui. Saindo sempre da reta e chegando no R3. Tá? O que nós tínhamos lá é em cálculo 1. Em cálculo 1, nós tínhamos o seguinte. Você saía das funções de R e ia para R. Era isso que a gente fazia lá. Tá? E quando nós queríamos saber alguma coisa geométrica, a gente pensava no gráfico. Tá? Era isso que a gente fazia. A gente pensava no gráfico da função. E lá nós tínhamos o seguinte. Ficava muito bem estabelecido para a gente o seguinte. Que se eu tenho aqui um gráfico de uma função, suponha que esse é o gráfico, suponha que o gráfico é só isso, não tem absolutamente nada além disso, ficava muito claro para a gente que daqui até aqui, essa região aqui, era o quê? Era o que essa região? É o quê? Domínio. Ficava muito claro, se essa aqui é a nossa função f, ficava muito claro que isso aqui era o domínio da função f. Tudo bem? Ficava muito claro também para a gente que bastava pegar o ponto mais baixo aqui e o ponto mais alto. Ficava muito claro para a gente que esse cara aqui era quem? A imagem. A imagem de f. Tudo bem? Isso era muito bem estabelecido lá em cálculo 1. Tá? A gente conseguia visualizar super bem essas coisas. E lá, inclusive devido a essas ideias, então nós definimos lá o gráfico. Lá o gráfico de uma certa função, o gráfico de f, ele era o seguinte, ele era um conjunto de pares ordenados. Tá? Então, eram pares ordenados x, f de x, tá bom? x, f de x, então que esse x pertencia ao domínio da função f. Isso que a gente chamava de gráfico da função. Tá?
Então, esse ponto, ele faz parte do gráfico porque ele está aqui no domínio e isso aqui está na imagem. Tudo bem? Era isso que nós fazíamos lá, tá? Isso a gente chamava de gráfico. Aqui, a coisa é diferente, tá? Lá também nós tínhamos o que nós chamamos de teste da reta vertical. Vertical. Onde o teste me dizia o seguinte, que se eu enxergar algum traço no plano, traço do tipo assim, uma coisa assim, isso não é gráfico de uma função. Ok? Por que não é gráfico? Porque se eu cortar bem aqui, que é o corte por uma reta vertical, esse X está tendo duas imagens distintas. Tudo bem? Então, lá em cálculo 1, isso aqui não é gráfico de função. Tá? Aqui para a gente em cálculo 2 é. Aqui em cálculo 2 é outra história. Aqui em cálculo 2, você, na hora do desenho, para as funções vetoriais, você não vai visualizar no desenho o domínio. Ok? Essa parte de baixo aqui que você vai ver no plano cartesiano, quando eu colocar, ele não vai ser o domínio. Tá? O que vai ser aqui para a gente? A coisa geométrica, ela vai estar da seguinte forma. A coisa geométrica vai ser assim, ó. Eu tenho aqui a reta. Suponha que eu vou pegar funções vetoriais que vão sair da reta e vão para R2, tá? O meu domínio, ele vai estar aqui. Meu domínio vai estar aqui, vai ser esse intervalo I, tá? Esse intervalo I, ele vai ser levado pela função alfa lá para o R2. E quando ele levar lá para o R2, no R2 vão surgir coisas, tá? Suponha que vai surgir isso aqui. Tá bom? Pode acontecer isso, tá? Isso que você está olhando aqui embaixo não é o domínio da função. O domínio está aqui. É o teu conjunto de partida. Esse lugar que está lá é o espaço vetorial de onde a sua função assume a sua imagem. Isso que nós desenhamos é o conjunto imagem. Aqui nós desenhávamos a imagem com o domínio junto. Aqui em cálculo 2 não, a gente desenha só a imagem. Tá? E outra coisa, nós vamos enxergar essas coisas aqui da seguinte forma. Esse carinha, ele não é simplesmente um ponto, ele é a extremidade desse vetor. Ok? Esse carinha aqui é a extremidade desse vetor. Esse carinha aqui é a extremidade desse vetor. Por isso que a gente chama de funções vetoriais. Tá? Aqui também nos importa o sentido do percurso. Do percurso. O que eu quero saber é o seguinte: se eu estou em um certo ponto e eu aumento o valor desse número, porque aqui eu estou na reta, eu quero saber qual o sentido de percurso nessa curva. Tá? Então, o sentido de percurso, ele pode ser que ele está saindo daqui e fazendo esse caminhar todo. Então, basta colocar uma seta. Uma setinha dessa, basta. Se eu colocar uma setinha dessa, você já tem que entender que ele está saindo daqui e está fazendo esse percurso todo. Se eu inverter a seta, eu estou te dizendo que ele está saindo desse ponto e está girando nesse sentido. Ficou claro?
Tá? Então, isso é que em alguns livros vão chamar isso aqui de gráfico. Tá? Eu não gosto de chamar de gráfico, porque você já recebeu uma definição de gráfico que é um produto cartesiano que envolve domínio. Por isso que você não vai ver eu falando muito gráfico, vai ver eu falando representação geométrica, vai me ver falando traço da curva, mas gráfico eu não gosto de usar, porque tecnicamente não é um gráfico. Tá bom? Mas, infelizmente, não tem uma fixação de escrita, de interpretações, e algumas pessoas vão chamar mesmo isso aqui de gráfico. Tá? O Sturt vai chamar de gráfico. Se você pegar livros de geometria, não vai ser gráfico, o nome disso vai ser traço. Tá? Então, são coisas diferentes. Então, onde ele te chamar de gráfico, que ele está chamando isso aqui de gráfico, ele não é gráfico no sentido de cálculo 1, ele é gráfico no sentido de cálculo 2. Tá? Ele é gráfico no sentido de curvas. Tá? Então aqui não vale o teste da reta vertical. Porque não faz sentido fazer um teste com a reta vertical aqui. Porque você fazia o teste aqui da reta vertical porque você queria direcionar para o ponto que está no domínio. Mas não existe o domínio aqui, nesse desenho. Tudo bem? Tá? Então, um carinha daqui, ele é levado só em um carinha lá. Ele é levado em um vetor lá. Tá bom? Ficou claro até aqui? Tá? Muito bem. Vamos para uns exemplos para vocês entenderem as coisas como funcionam. Então, olha só. Pode projetar lá, por favor? Olha, é assim que você vai ter que enxergar de agora em diante as representações geométricas de funções vetoriais. É como se fossem vetores que estão percorrendo o espaço. Tá? No caso, aí percorrendo o plano. Então, você vai olhar para as funções vetoriais e essas entradas a gente vai chamar de equações paramétricas. Tá? A primeira entrada e a segunda coordenada. Aí, a primeira coordenada e a segunda coordenada a gente vai chamar de equações paramétricas, sempre que você tirar de lá e escrever dessa forma. A gente vai chamar isso de equações paramétricas. E a gente faz isso para usar algumas técnicas de conta mesmo, para tentar visualizar como é o traço dessas funções. Então, vai ter umas que elas vão estar em R3, por exemplo. Elas podem estar fazendo o percurso de uma hélice, tá? Que é esse sentido aí, tá? E as equações paramétricas, claro, tu vai pegar as três funções que são a entrada da função, tá? Então, dadas essas funções, vamos trabalhar agora. Dadas essas funções, determine o domínio. Quais são as equações paramétricas e as equações cartesianas e qual é a representação geométrica de todas essas funções. Tá? Vamos tentar enxergar isso. Primeira, qual é o domínio da primeira? Todos os reais. Por quê? Na primeira entrada, eu tenho uma coisa que é uma função afim. Na segunda entrada, também é uma função afim. E o domínio da função afim é o R. Então, o domínio dessa função vetorial α1 é todo real. Tá? Vamos tentar agora ver as equações paramétricas. Quem são as equações paramétricas? X vai ser igual a quem? 2t mais 1. Quem é o y? T menos 1. Pronto. Essas aqui são as equações paramétricas dela. Tá? Dessa função vetorial. Agora, se eu peço para você, como é que eu acho a equação cartesiana disso? O que a gente vai tentar fazer? É tentar se livrar desse t aí. Tá? Então, você pode pensar o seguinte, olha, se eu pegar só o x aqui, x igual, olha o que eu tenho aqui, eu posso pegar esse menos 1 e passar para cá, tá? Então vai ficar t é igual a y mais 1, vai ficar 2 vezes, no lugar do t vai ficar y mais 1, mais 1. Aí você trabalha nisso aqui, vai ficar x igual a 2y mais 2 mais 1. A gente tem costume de isolar o y, né? Então, isso aqui vai dar 3, vou passar para cá, então vai ficar x, e o 2 está multiplicando, vou passar dividindo, vai ficar x sobre 2 menos 3
3 sobre 2, esse é o y. Pronto, essa aqui é a nossa equação que a gente está procurando, tá? Agora, muita atenção. Eu consigo esboçar isso aqui em um plano cartesiano? Consigo fazer isso? Então vamos fazer isso. Vamos colocar isso num plano cartesiano. Olha lá, nesse plano cartesiano, aqui eu coloco o que é x e aqui eu coloco o que é y, tá? Como é o gráfico disso? Esquece cálculo 2. Pensa só na educação básica que tu tiveste lá no primeiro ano do ensino médio. Isso aqui é uma função afim, concorda? Uma função afim, que ela passa pelo menos 3 sobre 2, tá bom? Então ela passa por aqui, pelo menos 3 sobre 2. E ela é crescente ou decrescente? Crescente. Então ela é crescente. Tá? Então, esse aqui é o traço dela. Tá bom? Eu te pergunto, o domínio está aí? O domínio está aqui? Não está aqui. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Eu quero que vocês enxerguem que existe uma reta real aqui, que está dissociada desse plano cartesiano. Tá? Essa reta real é o domínio dessa função. Projeta lá, é alfa 1? Projeta lá, por favor. Alfa 1, tá. Então, ó, alfa 1, ela faz isso aqui, ó. Alfa 1, ela pega t daqui e joga no alfa de t. Suponha aqui um alfa de t bem aqui. Tá bom? É isso que a alfa 1 faz, a alfa 1 de t. Tudo bem? O domínio não é isso aqui. O domínio não está aqui. O domínio está aqui. A gente trabalha em locais diferentes. Esse é o domínio e isso aqui é a imagem. Ficou claro? Ficou claro isso? Tá? Muito bem, então esse aqui é o traço dessa função alfa 1. Tá? Vamos para... Ficou claro? Diga. Qual é o sentido? Vamos pensar o sentido. Só você pega, basta você pegar 2 pontos. Pega 2 pontos. Pega o 0, por exemplo. Se eu pegar o 0, projeta lá para mim, por favor, só para eu saber quem era a função vetorial. Alfa 1 de t, projeta lá, por favor. Alfa 1 de t é 2t mais 1, t menos 1. Tá, é esse cara. Olha, vamos pegar o 0. Alfa 1 de 0, o que acontece? É 2 vezes 0 mais 1, 0 menos 1. Olha, isso aqui vai dar 0, vai dar 1, e aqui vai dar menos 1. Então está dando 1 menos 1. O x é 1 e o y é menos 1. Então 1 está por aqui assim e o menos 1 embaixo. Ok? E se eu pegasse alfa de... Eu peguei de 0, né? Vamos pegar alfa de 1. Alfa 1 de 1. Vamos pensar. Vai ser 2 vezes 1 mais 1. 1 menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Vai dar 2 com mais 1 dá 3. 3 e aqui deu 0. Então, quando o x for 3, o y é 0. Então, eu estou exatamente nesse ponto aqui. Ó. Olha... Agora há pouco estava aqui embaixo, depois está aqui. Então o sentido é esse. Ok? Então ela está indo nesse sentido. Esse é o sentido de percurso dela. Tá? Nota que, para vocês se convencerem que o domínio não está aqui, olha, o 0 que nós pegamos, o 0 ele foi no ponto 1 menos 1. Ok? O x é 1.
E o y deu menos 1. Esse carinha, esse ponto bem aqui, é a imagem do zero. Ele veio para cá. Se a gente estivesse pensando que aqui é que é o domínio, não deveria ser esse cara aqui, o zero? Deu para entender? Tá? Olha o que foi que nós vimos também. O 1, quando eu peguei o 1 aqui, olha onde ele foi levado. Ele foi levado nesse ponto, no 3, 0. Ele foi levado nesse cara aqui, esse cara aqui é o 3. Esse cara não é o 1. Ok? 3, 0. Então, o 1 ele é levado no ponto 3, 0. Tá? Então, tentem tirar essa ideia de que o domínio está na parte do que você está vendo. Ele não está nessa parte, ele está em outro lugar. O que você está vendo é outra coisa. É só a imagem. Tá? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo. Raiz de 4 menos t. Então, nós temos alfa 2 de t. Ele é o quê? Ele é raiz de 4 menos t, t mais 3. Tá? Vamos para o domínio. Quem é o domínio da alfa 2? Eu tenho que verificar quem é o domínio do x1 e fazer a interseção com o domínio do x2. Quem é o domínio do x1? Que é o domínio desse cara. Quem é o domínio aqui? De menos infinito até... Fechado em 4. Até 4. Até 4 eu posso pegar aqui. Tá? Quem é o domínio agora do x2? Aqui é todos reais. Então quer dizer que esse domínio aqui é isso aqui, porque a interseção dos dois dá isso. Certo? Então o domínio aqui é menos infinito até 4. Esse exemplo aqui é legal para você se desprender da ideia de gráfico do sentido de cálculo 1. Olha lá. Tá aqui. Eu já sei que o domínio é esse. Tá? O domínio é esse aqui. Me diz uma coisa. O domínio é esse. A função é essa aqui. Vamos tentar estabelecer aqui. Vamos tentar estabelecer qual é o traço dessa função vetorial. Qual é o desenho geométrico dela. Tá? Vamos pegar as funções coordenadas. X é igual a raiz de 4 menos t. Olha, esse cara aqui de dentro nunca é negativo. Se nunca é negativo, eu posso elevar os dois lados ao quadrado sem precisar de módulo. Tá? Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado é igual a 4 menos t. Tudo bem? Tá? Já que nunca é negativo. Agora, olha, o y é t mais 3. Então isso significa que y menos 3, já que tem o menos t aqui, vou fazer o seguinte, passar o menos t para cá. Menos t é igual a 3 menos y. Tá? Passa esse cara para lá, passa t para cá. Então vai ficar assim, ó, x² é igual a 4. Quem é menos t? Menos t é 3 menos y. Então vai ficar 3 menos y. Tá? Passo o y para cá, o x² para lá, vai ficar y é igual a 7 menos x². Olha, isso aqui é o domínio. Eu consigo dominar isso, né? Isso aqui eu lembro lá de função quadrática, né? A gente sabe como é que se faz isso aqui. Tá? Agora vamos pensar. Como seria a representação disso? Com muito cuidado, tá? Primeiro vamos só colocar o desenho disso aqui sem ligar para a função. Tá? Só colocar o desenho disso aqui. Olha, isso aqui é uma função quadrática que passa pelo 7 com cavidade para baixo. Tudo bem? Então eu vou marcar aqui o 7. E não vou ficar preocupado por enquanto, vou só colocar com cavidade para baixo.
Vou só fazer isso. Tudo bem? Eu sei que nesse plano aqui eu tenho que colocar aqui as coordenadas x e aqui as coordenadas y. Agora eu tenho que pensar, será se eu posso deixar esse desenho? Não, eu não posso. Agora eu vou olhar para a minha função. Quem é a minha função α2 de t? A minha função, ela assume essa imagem. Tá? Me diz uma coisa. A primeira coordenada, que é x, em algum momento essa primeira coordenada pode dar 0? Sim ou não? Sim. Porque o domínio não tem um 4 aqui? Se eu colocar o 4 aqui, 4 menos 4 vai dar 0, então isso aqui dá 0. Certo? Então, pode dar 0 isso aqui. Mas em algum momento isso aqui dá negativo? Isso aqui nunca dá negativo. Então isso aqui dá 0 ou dá valores positivos. Nunca dá negativo. Mas olha, olhando para cá agora, daqui para cá não é a parte negativa do x? Então não existe essa parte. Deu para entender? Então essa função aí vamos tentar estabelecer a coisa aqui, ó. Essa função, vou colocar aqui a reta real. Vou marcar aqui o 4. Tá? É de 4 a menos infinito. Esse aqui que é o domínio dela. Tá? De menos infinito até 4. Essa função, ela faz isso aqui, ó. Que é α2. Ela pega isso aqui e transforma nesse ramo da parábola. Não existe essa parte daqui. Tudo bem? Então a transformação é pegar isso e fazer isso. Essa que é a imagem dela. Ficou claro? Tá? Então esse que é o desenho dessa função vetorial. Agora, qual é o sentido de percurso, né? Como é que ela está percorrendo? Basta você pegar 2 pontos, faz igual como nós fizemos lá, pega 2 pontos e vê como é que ela está percorrendo. Claro, você vai sair daqui de um número e vai aumentando esse número e ver o que acontece. Tá? Podemos pegar o 0? O 0 está no domínio, né? Pega o 0, coloca 0 bem aqui, vai dar a raiz de 4, que é 2, e aqui vai dar 3. Então vai dar o ponto 2, 3. Então o 0, ele é levado no vetor 2, 3. Vamos pegar agora o 4, né? O 4 é levado aonde? Olha, o 4 ele é levado no 0, 7. Então ele estava no ponto 2, 3. O 2 o 2 está por aqui assim? Não, mais perto, senão não vai ficar bonito. Não, esse é o 2, né? 2, 3. Dá esse ponto. Tá? Eu peguei o 0, depois eu peguei primeiro o 0, depois eu peguei o 4. Tá? Então eu fui daqui para lá e ele saiu daqui e foi para cá. Então o sentido de percurso está sendo esse. Tudo bem? Então ela vem lá do menos infinito, então ela vem lá de baixo da parábola, vai indo até ela parar nesse ponto. Esse é o sentido de percurso desse traço. Tá bom? E olha, se nós estamos falando em sentido de percurso, então a gente já começa a pensar em trajetórias de partícula. Tá? Se você pensa em trajetórias de partícula, você está pensando em caminhos. Então eu posso falar tanto traço ou caminhos. Tá? Mas, se a gente está falando em caminhos, vamos pensar em coisas físicas agora. Se isso aqui é uma partícula que ela faz esse caminho, e ela vai encurvando aqui, aí a gente pode pensar naquele objeto que está passando pela nossa galáxia, né? Qual é o nome daquele objeto? Acho que é 3I Atlas, não é isso? Não é esse objeto? O objeto que é de outra galáxia, está passando pela nossa galáxia, está atravessando a nossa galáxia. Ele passou por trás do Sol, tá? Passou por trás do Sol. Ele não passou em linha reta.
Como a gravidade do Sol é muito grande, né? A gravidade do Sol fez com que ele encurvasse e agora ele está retornando. Só que você poderia pensar assim, por que ele não passou em linha reta, né? Ah, para matemática isso é ótimo. Se passasse em linha reta, seria o quê? Ter uma curva, o que é que faz que fosse a linha reta? A tangente, gente. A tangente. Então está pensando na derivada? Né? Então quer dizer que se o cara vai encurvando aqui, né? Então em cada ponto desse a gente vai querer ir atrás desse carinha, desse vetor tangente aí. Tá? Esse vetor da gente vai nos dar muitas informações. Vai nos dizer o que está acontecendo com essa paradinha aí. Tá? É por isso que os caras conseguem projetar para onde que o objeto está indo. Porque eles sabem cálculo. Tá bom? E a gente também sabe. Tá? Então, muito bem. Então, isso aqui é o que a gente está fazendo agora. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos para o próximo exemplo. Temos 18 minutos ainda. Próximo exemplo. Olha lá. Próximo exemplo. Eu peguei uma função alfa de 3, alfa 3. Vocês observaram que a gente está mudando de nível? Vocês estão percebendo? Está ficando mais emocionante para vocês? A gente saiu de uma reta, aí a gente construiu agora um ramo de uma parábola, tá? A gente vai encurvando aos poucos. E vamos ver agora, que agora é mais belo. Então, alfa 3, olha como é alfa 3. Alfa 3 é o seguinte, é 1 mais 2 cosseno t, 3 mais seno t. Tá? Vamos ver isso. Domínio. Quem é o domínio? Todos os reais. Você vai se bater com isso? Não. Né? Se cai um negócio desse na sua prova, você pode ser humilde. Dizer assim, é óbvio que o domínio é R. Né? Pode escrever isso. Então, domínio de alfa 3 é R. Não precisa nem justificar muito, já vai ser aceito. Tá? Desde que esteja certo. Né? R. Agora, as funções. As funções paramétricas, né? As equações paramétricas, como é que é? X é igual a 1 mais 2 cosseno t, y é igual a 3 mais seno t. Tá bom? O que será que é o traço disso? Porque já que o domínio é R, então quer dizer que ela pega a reta e transforma essa reta numa curva. Que curva é essa? Quem você acha que é? Sempre que envolve seno e cosseno, você já pensa em coisas interessantes, coisas circulares, né? Coisas elípticas. Você já começa a pensar em coisas assim, tá? Então vamos pensar. Vamos pensar o seguinte, olha. Esse carinha aqui, se ele não tivesse esse 1, se ele não tivesse esse 1, né? E se eu elevasse ele ao quadrado, e quando eu elevo ao quadrado, aqui não vai dar um 4? Vai ou não? Vai. E se eu não tivesse esse 4? Tá? Mas, e se eu não tivesse esse 3? Então, y menos o 3. E se eu elevasse isso ao quadrado? O que você acha que vai dar? Essa conta dá quanto? Poxa, eu estou fazendo aqui, eu penso que vocês estão entendendo. Vamos lá. Ó, o x, tá aqui o x. Se eu subtrair o 1, vai sumir essa parte, não vai? Se eu elevar ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado, só que vai ter um 4 aqui. Então, estou tirando esse 4. Então, a primeira parte vai ficar só cosseno ao quadrado, certo? Mas, a segunda parte, se eu tiro esse 3,
Vai ficar só o seno. Seno ao quadrado com cosseno ao quadrado, isso dá 1. Olha que lindo. Ficou bonitinho. Agora vamos pensar. Se eu não tivesse esse 4, isso seria o quê? Uma circunferência de centro, 1, 3 e raio 1, ok? Mas tenho 4. O que é isso agora? Uma elipse de centro, 1, 3, aí é só você determinar os focos, ok? 0, um cara aqui, você vai ver até onde ela vai. Deu para entender? Tá? Então, essa aqui, essa função, ela sai da reta e o traço dela é uma elipse. Tá? Só que o que é que tu tem que pensar? Que a elipse é uma coisa que se você corta, você pode esticar, não vai? Não pode esticar? Vai dar um pedaço aqui. Né? Aí você pensa assim, peraí, é uma função que está transformando um negócio que é infinito num negócio finito. Já está certo isso? Mas você acha que ele vai percorrer só a elipse e vai parar? O que você acha que vai acontecer? Aí vai infinitamente. Ok? Beleza? Tá? Pensem nisso, pensem nessas coisas. É bonitinho. Então, estamos avançando. Então, saímos da reta, fomos para a parábola, chegamos na elipse e vamos melhorar esse negócio. Deixa eu fazer aqui. Projeta lá, por favor. Vamos ver a próxima. Alfa 4. Alfa 4 é igual a t cosseno t, t seno t. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho 11 minutos, dá tempo. Vamos lá, alfa 4. Olha para cá. Domínio dessa. Todos os reais. Beleza? Então pronto. Então domínio da alfa 4 é R. Tá? O que você acha que acontece com o traço dessa função? O que vocês fariam para enxergar? Vamos para as funções, para as coordenadas. Então, x é igual a t, cosseno t. Y é igual a t, seno t. Outra coisa. Nessa aqui, ó, acabei apagando. Nessa aqui a gente fez um processo de isolar t, né? Nessa aqui também a gente fez um processo de elevar ao quadrado, depois isolar t. Nessa aqui a gente fez um processo de completar quadrados, basicamente. E nessa aqui é uma outra coisa. Não tem uma receita. Tá? A receita de você conseguir fazer isso é fazer um monte de exercícios. Não tem outra coisa. Tá? Você tem que pegar o livro e fazer um monte. Fazer os exercícios para você poder ir criando habilidade de como enxergar as coisas. Tá? Vamos lá. A dica é, sempre que você enxerga seno e cosseno, a dica é levar ao quadrado, tá? E tentar enxergar o que está acontecendo. Então, se você pegar o x é levar ao quadrado, pegar o y é levar ao quadrado, olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar t quadrado, cosseno quadrado t, mais t quadrado, seno quadrado t. Tá bom? Você coloca o t quadrado em evidência, vai ficar seno quadrado t mais cosseno quadrado t. Isso aqui é 1. Então, isso está dando t quadrado. Tá? Se isso desse um número fixado, então eu estaria com uma circunferência. Então, quer dizer que se tiver na tua prova cosseno, seno, tu já sabe que o traço é uma circunferência.
que pode estar infinitamente sendo percorrida. Você só precisa me dizer qual é o sentido. Beleza? Agora, se está aparecendo T cosseno T, T seno T, já não é uma circunferência. Outra coisa. Por quê? Esse cara, se fosse um número, isso aqui seria o raio da circunferência, concorda? Então vamos pensar. x² mais y² igual a um número ao quadrado é uma circunferência de centro na origem com raio esse número. Tudo bem? Só que isso é cada t. Um t dá isso, outro t dá outra coisa, outro t dá outra coisa. Então é como se em cada ponto ele fosse um ponto de uma certa circunferência. Só que eu estou aumentando t, então esse raio está aumentando cada vez mais. Então eu estou girando e aumentando, girando e aumentando. Para vocês, girando e aumentando, girando, aumentando, girando, aumentando, girando, aumentando. Tá? O que é isso? Uma espiral. Tá? Então, o traço disso... O traço disso é o seguinte. É uma coisa que ela começa no zero, vai dar zero, né? Então ela começa aqui no zero e ela vai fazendo uma coisinha assim, ó. Tá? Então esse que é o traço dela. Ela vai girando, 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 aumentando. Beleza? Todas essas, não sei se vocês perceberam, são curvas planas. Estão no plano, estão em R2. Mas a gente enxerga em R3. Então a gente pode ir para R3. E nós vamos. E temos 7 minutos para chegar no R3. Espera aí. Por que não? Ah, tá. Chegamos no R3. Tivemos dificuldade para chegar nele. Eis aí o R3. Tá? No R3, essa primeira eu vou deixar para a gente fazer na próxima aula, que ela precisa de um detalhe maior, ela é uma construção bonitinha, ela está feita, acho que ela está feita nas notas de aula ou no livro do Stuart, não lembro, em um dos dois lugares, não lembro onde. Vamos para a segunda, para a gente aproveitar essa mesma ideia. Tá? Que tal que agora eu acrescentei uma terceira entrada? Tá? Então eu fiz o seguinte, eu coloquei t, cosseno t, t, seno t, t. Então ela é uma função agora, é uma função que sai de R e vai para R3. Tá? Se, o que é que você tem que enxergar quando você está em caso de R3? Nesses casos circulares, esquece essa entrada. Se você esquecer essa entrada, você vai ter isso que já é conhecido. Isso aqui é o quê? É a espiral. Então quer dizer que para eu esquecer essa entrada, é uma espiral. Como é que eu faço geometricamente para não ter a sensação de altura? Como é que você faz? Não, para não ter a sensação de altura. Para você não ter a noção de altura. Para você ter noção de altura, você se distancia do objeto. Certo? E olha o objeto. Tá? Essa é a sensação de altura. Para você não ter a sensação de altura, você vai em cima do objeto. Você fica em cima do objeto e olha para baixo. E você não consegue perceber que altura é essa. Tá? Aí você diz, não, professor, quanto mais alto eu estou, eu sei que está alto. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo de saber exatamente qual é esse tamanho. Tá? Então, as curvas, essas curvas, elas são o seguinte, se você olha ela de cima, a impressão que te dá é que ela está lá no plano. Tá? Que ela está lá no chão, mas na verdade ela não está no chão. É porque você está olhando ela de cima. Se você olhar ela de lado, você vai enxergar uma outra coisa. Tá? Exemplo. Se você está em R2, se eu olho para esse cara, essa aqui é uma reta vertical. Olhando daqui da posição que nós estamos, nós enxergamos uma reta. Mas se nós estivéssemos aqui, a gente enxergaria o quê? Um ponto. Só um ponto.
gente não vai enxergar mais nada. A gente precisa se distanciar do objeto para enxergar o objeto. Tá? Então, isso aqui é uma reta, a gente só enxerga porque a gente está fora. Mas se a gente estivesse lá, a gente só enxergaria um ponto. Tudo bem? Agora, imagina que você está em um cilindro. Tá? E nesse cilindro vai ser o seguinte. Nesse ponto, vai sair uma formiga muito inteligente. Ela vai fazer o seguinte percurso. Ela vai girando em torno do cilindro e, ao mesmo tempo, subindo. Ela sempre gira e sobe, sempre gira e sobe. Ela nunca desce. Tá? Ela sempre gira e sobe. Ok? A gente consegue enxergar daqui, do lado de fora, que isso trata-se de uma hélice. Tá? Mas se você estiver em cima do cilindro, o que é que você vai enxergar? Uma circunferência. Deu para entender? Agora vamos mudar o objeto. Suponha agora que o seu objeto não é um cilindro. Suponha agora que o seu objeto é um cone. E a mesma formiga inteligente saiu daqui de um ponto do cone. E ela vai fazer o seguinte. Ela vai girando e subindo. Girando e subindo. E faz isso. Eu te pergunto. Você está olhando aí o conezinho, está percebendo a formiga subindo com a mesma velocidade e girando. Se você estivesse lá em cima do cone, olhando para baixo, o que você vai enxergar? A espiral. Ficou claro? Tá? É essa a função que eu acabei de te dar. Tá? Até aqui é a espiral. Só que no plano. Beleza? No plano. A terceira coordenada, eu estou te dizendo assim, ó, você continua o traço da espiral, só que você vai subindo. Tudo bem? E se por acaso eu tirasse o T daqui? Tira o T. Deixo esse T aqui. O que você acha que dá? Sacaram? É bonito demais. Por quê? Se você tira esse cara, você tem a circunferência. Só que é para você ir construindo a circunferência e ir subindo. Se eu coloco o T aqui, ele está dizendo, vai construindo a espiral, só que tu vai também subindo. Tá bom? Então, são essas habilidades geométricas que eu quero que vocês tenham. Tá? Na prova de vocês, não se preocupa, você não precisa desenhar. O desenho está lá. Está lá. Você vai olhar para a função, é quase que de ligar. Eu não quis fazer de ligar para não te ofender, porque vai se sentir ofendido. O professor pediu para ligar, tá de brincadeira com a minha cara. Não, eu não coloquei para ligar. Nem foi para colorir também. Calma, não é para isso, tá? Então, estão lá as curvas, estão lá as funções vetoriais, e você tem que entender qual delas é a imagem um do outro. Beleza? Tá? Então, na quarta-feira a gente continua e fala um pouquinho mais das funções vetoriais, parte de limite e derivada. Estudem logo, tá? Até mais, pessoal.